Vamos falar da reforma administrativa? Então vamos. Olha, eu achei a reforma administrativa muito modesta, né, para as necessidades do país e para a expectativa que foi criada. É claro que a gente tem que observar as condições objetivas, né, políticas de aprovar um pacote de reforma administrativa, mas propor a extinção de municípios de até 5 mil habitantes que não possam produzir 10% da receita de que necessita, eu achei isso, assim, o fim da picada, né? É muito pouco. O que a gente precisa, na verdade, é rediscutir o papel do vereador na sociedade brasileira, né? Para que serve vereador? Se você for verificar, inclusive nas grandes cidades, né, os vereadores têm uma atitude meramente de referendar as decisões do Poder Executivo. Quando não é isso, chantageia o Poder Executivo e aí se estabelece no que há no Brasil, em quase todos os municípios, que é o mensalinho ou mensalão para cada vereador não encher o saco do prefeito. É assim que funciona, né? A vida como ela é exatamente assim. Então, assim, o Brasil precisa... O que é que o vereador faz? Ele muda nome de rua, ele concede título de cidadão honorário. Precisa de vereador para isso? Precisa mesmo de um poder legislativo constituído com tudo que isso representa para a sociedade em termos de custos, né? Eu seria muito mais ousado, sobretudo num governo que se pretende transformador, né? Aliás, a expressão é até do próprio presidente da República e também usada pelo ministro da Economia, o pacote para transformar a sociedade, etc. Mas não é o primeiro passo aí, Cláudio? Ontem a gente falou com o deputado Pedro Paulo aqui, sabe o que ele falou para nós? 4.500 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Isso. 4.500 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Eu sempre faço essa comparação. Se você for num condomínio grande aqui em Santo Amaro, tem mais de 20 mil moradores. Pedro, alguns municípios em Minas Gerais. E o síndico é jornalista, dentista, médico. Tem alguns municípios. Minas Gerais é o estado que mais tem município Câmara no de Brasil, vereadores, né? lá no... Eu conheço alguns eu acho deles que não ali. Tinha que ter Câmara, né? Eu defendo a extinção, assim, acima de 5 milhões de habitantes. E o pior, né, Cláudio, tudo bem, uma Câmara ali e tal, que o mínimo de vereadores é 9, independente do tamanho da população. Exatamente. 9. E se reúnem, Zé Paulo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, e ganham um salário de gente grande, né? De vereador de capital de São Paulo, né? Diga, Rafael, que você ia falar, que você conhece as cidades. Só diria que é curioso, eu conheço alguns municípios em Minas Gerais ali, que eram distritos, e tem um trabalho, é muito curioso acompanhar esse movimento. Você tem o distrito, geralmente perto de uma cidade um pouquinho maior. E um pouquinho maior, quando eu digo um pouquinho maior, eu estou falando de 20, 25 mil, estourando 30 mil habitantes, o que já é, por sua vez, um município também muito pequeno. Então você tem um movimento, o que acontece? Esses municípios com 30, 35 mil habitantes, tem alguns políticos que começam a estimular a dissidência nesse distrito. Então, parte desse município pequeno, a dissidência para tentar criar perto dele ali um outro município. Aí você pode imaginar, bom, mas isso não é ruim para o município que perde um distrito? Não, é bom, porque o cara que consegue estimular a criação ou a transformação desse distrito em município, ele invariavelmente acaba virando o pai daquele novo município, que, como o Cláudio e o Zé Paulo lembraram, vai gerar uma nova prefeitura, vai gerar uma nova Câmara Municipal, vai gerar uma nova escolha de secretários, carro oficial, vai gerar nova ida a Brasília para pedir dinheiro para o fundo de estados, fundo de participação de municípios, vai gerar eu acompanho muito isso em rede social, vai gerar uma nova peregrinação pela Assembleia Legislativa do Estado, gera uma nova peregrinação por ministérios para pedir dinheiro. Então, existe toda uma máquina que gira em torno disso, e quebrar essa máquina seria fundamental, porque você visita um distrito desse e você simplesmente não entende o que acontece ali, por que aquilo é uma cidade. Por que aquilo ali é um município? É um interesse, é uma máquina que gira em torno daquilo. Então é um município um pouquinho maior, que estimula a criação de um novo município por um político qualquer ou um grupo de políticos, e aí eles começam, percorre a Assembleia, percorre Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, tudo atrás de dinheiro. E aí um político vai se vinculando ao outro,
de olho na eleição seguinte. Ó, eu te apoio, você aqui, você me apoia ali, eu peço voto pra você lá, eu inauguro uma creche com o nome da sua mãe, você inaugura uma escola com o nome do meu pai e a vida que segue. Olha, eu acho que estranho Enfim, muito olha, ele lançou a discussão apenas, mas que vai ser difícil aprovar, nós todos aqui mas, assim, concordamos. mas tem que discutir, né, Zé? Assim, eu acho que vereador não tem que ter salário, a não ser nas grandes cidades acima de 5 milhões de habitantes. Não tem que ter salário, não, tem que ser um trabalho voluntário, né? Como acontece em qualquer lugar, né? É assim que funciona em muitos países. E funciona aí eu já bem. não concordo, viu, Cláudio? Acho que de graça O máximo só o o cara relógio, deixa de pagar o IPTU. Mas Paulo, nessas cidades pequenas, o cara é farmacêutico, o cara como o Cláudio, é Comerciante, jornalista, né? é comerciante, é dono da loja de sapato. Aí É o médico da você pega uma cidade. cidade de 30 mil habitantes, que tem ali poucos assuntos para a Câmara debater. Claro. Por que o cara vai largar a loja de sapato e entregar para a administração da mulher e vai se dedicar exclusivamente a uma atividade que não necessita de dedicação exclusiva? Se é em São Paulo, aí nós estamos falando de um outro panorama. Agora, uma cidade com 30 mil habitantes, o cara viveu a vida inteira da farmácia. A vida inteira. Aí ele se elegeu vereador por 4 anos. Ele larga a farmácia com o irmão ou com a mulher para ganhar salário de vereador, para ter carro de vereador, para ter equipe de assessor. Não precisa, né? disso. Precisa disso O problema tudo. é esse. Olha, Não, ele eu faz da estranho farmácia o seu escritório político. Essa que é a verdade. Ou Aí posto ele de não, gasolina, aí como ele não posto de trabalha gasolina, como como a farmacêutico. gente viu do escritório é deputado. dele, né? Mas eu só queria Mas dá dizer cara o pra seguinte, bater, né? Mas ele não precisa, Zé Paulo, ele vai ter o tempo ocioso se ele ficar só como vereador, porque não tem tanta demanda. fazer. Não tem o que fazer. Olha, me estranha muito a posição da Confederação Nacional de Municípios e da Associação Brasileira de Municípios contra essa medida, porque o que eles não entenderam ainda é o seguinte: quanto mais município para disputar a distribuição do fundo de participação dos municípios, menos renda para cada um deles. Se você diminui e concentra a distribuição do recurso, aumenta a área da base de arrecadação, você melhora a distribuição, você melhora a arrecadação e melhora a distribuição, aumenta a distribuição. É uma lógica totalmente maluca, que está Mas esses absolutamente caras, né, ligada Thaís, não estão à preocupados coisa com do isso. poder político, né, Cláudio? E só uma coisa aqui, Cláudio, a reforma administrativa mesmo, que já ganhou esse nome no governo, que é aquela que vai mexer com carreiras, com salários, com Essa não veio ainda, né? Essa não veio ainda, essa vai ficar para a semana que vem. É que essa PEC, uma das PECs que foi apresentada ontem, na verdade duas, tanto a PEC do Pacto Federativo quanto a PEC da emergência, que é essa que cria instrumentos para os governantes poderem adequar os gastos ao ciclo econômico, elas se confundiram um pouco com a administrativa na medida em que elas mexem exatamente com jornada de trabalho, elas mexem com salários, com reajustes e por aí vai. Mas, de qualquer forma, ainda tem que vir muito mais coisa por aí, né? A chamada reforma do RH, de Recursos Humanos, que é como a Ana Carla Abrão Precisa de Costa... uma reforma do Estado também, Isso, né, Thaís? essa é mais uma reforma, o que eles apresentaram ontem é mais essa coisa da reforma do Estado, né? Então, e tem outras coisas relevantes. Por exemplo, modesto. a partir de 2026, a União fica proibida de salvar estados e municípios. Até lá, tem ainda um prazo de transição e até lá essa turma vai ter que, primeiro, fazer um ajuste e, segundo, nunca mais deixar a despesa para o próximo que chegar. Se for ele, bem, se não for ele, amém. Arcar com todas aquelas decisões que tiveram um cunho político maravilhoso, como, por exemplo, o reajuste de salário por 5 anos, né, como fez o ex-presidente Temer, determinou o reajuste de salário por 5 anos, independentemente do ciclo econômico, em plena recessão. Ele fez isso, foi um dos maiores erros feitos pelo Temer. Então, esse primeiro passo é bastante ousado, mas a administrativa mesmo, aquela que vai mexer no tamanho do Estado, vai mexer na capacidade do governante de colocar as pessoas certas no lugar certo, essa ainda vai vir. Mas temos que o Estado tem que ser reformado no sentido de ser reduzido, né? De ser diminuído. De ser mais eficiente, né, essa Cláudio? coisa de ficar falando de vamos reduzir de 300 para 30 as carreiras no Poder Executivo. Isso é bobagem. Né? Não, o que não a é, gente Cláudio, precisa, é uma questão de gestão. Só para concluir o raciocínio, eu acho que a reforma do Estado tem que ser uma reforma do Estado, não é do Poder Executivo. Né? O Estado brasileiro precisa se livrar de coisas inúteis que só nos dão muita despesa, tipo tribunais de contas. Né? Qual é a utilidade de tribunal de contas de município? Do Estado também. Qual é a utilidade? É um órgão de assessoramento do Poder Legislativo, né, que ganhou essa denominação de tribunal, que é para
para fazer de conta que faz parte do Poder Judiciário, mas não, é um órgão de assessoramento. O que era uma assessoria virou um tribunal de contas, né? Em todos os estados, em muitos municípios, em vários municípios. Tem que acabar com essa porcaria. É só despesa, despesa e usina de escândalos de corrupção. Haja visto que a gente tem verificado, né, em inúmeras operações policiais e processos de corrupção em quase todos os estados envolvendo conselheiros de tribunais de contas. Temos que extinguir justiça do trabalho. Temos que discutir a extinção urgente da justiça eleitoral, da justiça militar. São justiças jabuticabas que só existem praticamente no Brasil e em todo o mundo. Dão muita despesa, só dão e distribuem regalias e privilégios que o Brasil não aguenta mais. Tem que extinguir com essas coisas. O Brasil precisa discutir isso e não ficar discutindo ali o reajuste salarial ou redução de número de carreiras. Não, eu acho que a reforma do Estado tem que ser no sentido de devastar o Estado, né? De fazer uma redução de peso nas nossas costas. Só fazer um adendo aqui, a questão dos tribunais de contas, a proposta de ontem também trouxe uma medida que diz o seguinte: aquilo que o Tribunal de Contas da União determinar, que é o critério para a contabilidade, para a prestação de contas dos gastos, vai ter que ser como se fosse uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, vai ter que ser adotado por todos os tribunais, né? Ou seja, hoje, por exemplo, até o Mansueto Almeida deu esse caso ontem, na introdução que ele deu lá na entrevista coletiva, dizendo o seguinte: você imagina que em Minas Gerais, pelo critério do Tribunal de Contas da União e da Secretaria do Tesouro Nacional, Minas Gerais hoje já gasta mais de 80% das receitas com folha de pagamento. Aí o Tribunal de Contas do Estado resolveu o seguinte: não, olha, pensões, benefícios com os penduricalhos e previdência, pagamento da previdência de aposentadoria, não está na folha de pagamento. E aí o que aconteceu? O Estado de Minas Gerais, que é o mais quebrado do Brasil, voltou para dentro do limite de gasto com o pessoal. Então, assim, fim da contabilidade criativa. Não existe em nenhum lugar do mundo um Estado e que define como ele vai escolher sozinho como é que ele vai prestar contas ao contribuinte, de como é que ele está gastando o dinheiro com o critério que ele quiser. Essa é uma das propostas, para mim, que tem um valor enorme nas medidas de ontem.